Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cristão, quando fica por fiador de alguém, vamos procurar entender isto. As novas gerações não conhecem bem essa situação, mas os mais antigos sabem muito bem. Você quer comprar um carro, você não tem o dinheiro do carro, R$100.000, um carro novo. Mas você tem 20 mil que pode dar de entrada e precisa pagar o resto em prestações mensais. E você vai a um banco, uma agência financeira e faz um empréstimo. Eles vão pedir uma ficha cadastral e normalmente eles querem ter uma garantia. E a garantia pode ser de várias maneiras. Uma delas é o fiador. Você tem uma pessoa que tem bens, que tem condições, se você não pagar, essa pessoa vai pagar por você. O fiador é aquele que garante. Quando você vai alugar uma casa, você acha que pode pagar o aluguel e então acerta o contrato de aluguel. No contrato vai ser exigido um fiador. Se você não conseguir pagar o aluguel, quem é que vai pagar no seu lugar? Ah, bom, fiador é o fulano. Quando alguém fica por fiador, ele assume o compromisso de pagar se a outra pessoa não pagar. É um relacionamento muito íntimo, porque a despesa, a prestação ou aquela dívida tem que ser paga. E se a pessoa, por qualquer razão, não conseguir, o fiador vai ser cobrado, vai ser chamado e vai ter que pagar. Nós podemos ser fiadores de alguém. Aí chega um amigo, um irmão, puxa, eu quero alugar uma casa, quero pegar um empréstimo, quero comprar um carro, quero fazer isso, aquilo e tal. Eles estão exigindo na minha ficha um fiador. Você não pode ser fiador para mim? Eu lembro do meu avô alemão, Rude, ele dizia, olha, fiador nem de pai com filho, só de marido e mulher e olhe lá. O olhe lá não era infidelidade que ele queria dizer, no caso de o homem não poder confiar na mulher de trabalho, de saúde, de condições de trabalho. Ele diz, olha, a gente tem que confiar na gente mesmo, na nossa capacidade. Ele era muito, assim, crítico nesse aspecto. Nem de pai com filho, sociedade não, nem de pai com filho, fiar alguém. Uma sociedade é um acordo entre duas partes para fazerem um negócio em comum, e uma tem que confiar na outra. Um casamento é uma sociedade, um acordo em que tem que se confiar um no outro. E quando você faz um negócio e está por fiador, você tem que confiar totalmente na pessoa. Ele vai administrar, vai tirar o ganho para poder pagar, mas e se ele não conseguir? Você é quem vai ter que pagar. Uma vez, um irmão apareceu no nosso meio, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já dei muita cabeçada na vida para aprender lições importantes. Ele era um falador, isso acontece muito nas igrejas. Entrou pela janela, ou seja, ele não entrou por arrependimento, confissão de pecados, era um interesseiro, um vendedor falante para danar, e ele estava atrás de alguma irmã ali, se arranjar. Como nós costumamos receber as pessoas de braços abertos, ele se sentiu bem e ficou ali. Daqui a pouco ele disse que queria alugar um apartamento e me pediu para ser fiador. Eu, não tendo muito tempo, deixei o assunto assim e o meu silêncio, digamos, ele entendeu como aprovação. Daqui a pouco vem ele com um contrato para eu assinar como fiador. E eu me lembro da esposa, a irmã Rose, que disse, olha, eu não concordo. Se eu tiver que assinar, eu não assino. Mas por quê?
É uma formalidade. Ela disse, se ele não pagar, você tem condições de pagar? Na época, eu andava muito apertado, pagando escola para os 5 filhos, minha vida era muito apertada financeiramente. E ela perguntou, você tem condições de pagar esse aluguel? Eu pensei e disse, não, não tem. Então, por que você vai ser fiador? Não, mas ele vai pagar. Eu não confio que ele vai pagar. Bom, o tempo passou e eu fiquei pedindo a Deus, de acordo com Provérbios, no capítulo 6, que eu vou mencionar aqui, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. A fiança não é só em dinheiro, em contrato, é também endossando a amizade de uma pessoa. E a imposição de mãos é, de alguma forma, uma fiança. A Bíblia exorta, não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém, não te torne cúmplice de pecados de alguém. Então, no ministério existe a imposição de mãos, que é um ato solene que transmite autoridade, mas para uma pessoa bem conhecida, reconhecida e aprovada. Portanto, a orientação da Bíblia é colocar a pessoa em experiência até ser aprovada e então receber a fiança, a confiança, a imposição de mãos. E, no caso de contratos e dinheiro, às vezes a gente endossa uma pessoa e quando apresenta para outra, olha, eu vou apresentar você que está querendo um emprego para o meu amigo que é empresário. Então, meu amigo, meu irmão empresário, esse aqui é o fulano de tal. Você conhece? Você confia? Eu posso arranjar emprego para ele? Olha, a gente vai tremer. Será que a gente conhece o suficiente? Será que aquela pessoa vai honrar? Na maioria das vezes, não vai. E a gente vai passar vergonha. E o outro diz, olha, eu dei um emprego para ele porque você pediu, mas ele não foi correto, ele não desempenhou bem. E aí a gente abaixa a cabeça, eu errei, eu endossei, eu fui fiador do sujeito pedindo um emprego para ele quando eu não conhecia bem, não sabia que ele iria pisar na bola. E isso aconteceu. Então, se isso aconteceu de alguma forma, você já começou a ser fiador de alguém, procure se desvencilhar o mais rápido possível. Então, naquela situação, eu fiquei meio enrolado. Eu não tinha garantido que seria fiador do irmão, mas também não tinha dito não com clareza. Então eu fiquei enrolado com a minha atitude e fiquei orando, Deus, como é que eu vou sair dessas? Me dá uma direção, Senhor. E aí entendi claramente uma coisa. Eu marquei com ele, peguei documentos e disse, olha, meu irmão, tá aqui. Eu estou com o documento, eu posso assinar, mas só tem uma coisa. Eu orei a Deus e pedi direção a Deus. Eu iria fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta só. Meu irmão, você tem sido fiel a Deus nos dízimos? Não, pastor, até agora eu não tenho sido, mas a partir de agora eu vou ser. Eu falei, meu irmão, você já respondeu. Você não é fiel a Deus, vai ser fiel a mim em pagar um aluguel? Meu irmão, acabou a nossa conversa por aqui. E foi a melhor coisa, porque o alerta da esposa valeu e a direção de Deus usando a esposa me livrou daquela situação. Depois eu formei a convicção em mim mesmo de que ele não pagaria nem o primeiro aluguel. Na verdade, a Bíblia nos ensina a gente a fugir disto. E como um líder, um pastor, não deve ser fiador de ninguém, porque não pode ser fiador de todos os irmãos da igreja. Então, para não fazer acepção de pessoa, não seja fiador de ninguém. Aí o Salomão, que entendia do assunto, em Provérbios 22, 26, diz, não estejas entre aqueles que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas a perder a cama de debaixo de ti? Pois é, a exortação, não seja
fiador. Se você não está bem firme naquela convicção, não tem o dinheiro, não seja fiador. Aquela pessoa pode enrolar você e trazer problemas seríssimos. Nem tanto por má vontade, é porque ela é enrolada. Satanás derruba, passa uma rasteira naquela pessoa, ela fica doente, ela deixa de pagar, não é por má intenção, é porque ficou doente, porque não conseguiu, porque se enrolou, porque passaram a perna nela, mas o fato é que você é fiador e vai ter que pagar, e vai perder a cama. No Israel da lei, a pessoa tinha que se vender como escravo para pagar uma dívida. Um fiador que fiasse alguém tinha que, se não tivesse com que pagar, se vender como escravo. Então a coisa é séria e a gente precisa entender isto. São princípios que valem para todas as pessoas e um alerta para nós cristãos. Cuidado com os irmãos faladores, irmãos enganadores, irmãos que choram e se fazem de coitadinhos. Cuidado. Deus é fiel, Ele não deixa nenhum filho desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se alguém está com a vida enrolada, comece a perguntar a Deus por quê, mas tome cuidado, não seja fiador precipitadamente de alguém que você não conheça muito bem.